কথা ছিল এক তরিতে কেবল তুমি আমি, যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে। Early in the day it was whispered that we should sail in a boat, only thou and I, and never a soul in the world would know of this our pilgrimage to no country and to no end. In that shoreless ocean, at thy silently listening smile, my song would swell in melodies free as waves, free from all bondage of words. Lo, the evening has come down upon the shore, and in the fading light the seabirds come flying to their nests. Who knows when the chains will be off, and the boat, like the last glimmer of sunset, vanish into the night. Shantiniketan, 14 de novembro de 1913. Rabindranath Tagore, então 52 anos, passava pelos Correios, acompanhado por um visitante inglês. Ele recebeu um telegrama e decidiu lê-lo mais tarde. A história é que o inglês sabia o conteúdo do telegrama e pediu-lhe para lê-lo. Tagore fez e ele mal podia acreditar na notícia que ele tinha concedido o Prêmio Nobel para a Literatura. Essa noite, Tagore sentou-se só no seu terraço, aliviado e agradecido que o ganho em prêmio guardaria a sua escola querida dos problemas agudos financeiros que encarava. Amare tumi ashish korecho, amoni lila tabu, puraye pele abar ভরেছো জীবন নব নব, আমারে তুমি অশেষ করেছো, এমনি লীলা তব। কত যে গিরি বেড়ালে বহি ছোট বাঁশি তীরে, কত যে কান বাজালে ফিরে ফিরে, কাহারে কাহা কব, আমারে তুমি অশেষ করেছো, Tagore nasceu na sua mansão ancestral em Jorasanko, Kolkata, em 1861, 4 anos depois de que a Índia tinha passado sob a coroa britânica. Seu pai, Rabindranath Tagore, era um pilar do Brahmo Samaj, uma fé reformista de hinduísmo. Os Tagores eram uma família raramente talentosa. Os irmãos e irmãs, sobrinhas e sobrinhos do Rabindranath tinham grande talento artístico e literário. Mas ele rebelou contra a instrução formal e foi dado lições privadas dos mestres em casa. O seu pai introduziu-se a uma idade muito precoce aos Upanishads antigos e ele herdeu sensibilidade profundamente espiritual.
Muitos destes pensamentos espirituais repetiram-se nos títulos dos seus volumes de poesia. Gurudev Rabindranath Tagore, as we call him in India, is a universalist. His philosophy is based upon humanism and upon, essentially, I feel, upon the philosophy of the Upanishads, in which the whole, not only the whole human race, but the whole universe is included. So there is no exclusivism whatsoever in his philosophy or in his poetry. He wrote such line that Devotare Priyokori Priyere Devota means God is my beloved and my beloved is God. This is a new kind of thought in poetry. His language sounded like almost biblical, but his ideas are very clear and new. And as I said, that this is Vaishnavism in the core, and also there is a touch of Sufism in it. If you read his philosophic writings, his writings on religion and his aesthetic, poetic philosophy, there seems no doubt that he was a dualist. He keeps stressing this. He distinguishes himself from the non-dualist or monist tradition in India. Relationship is so important. Relationship between man and God, world and spirit. And love, which is absolutely at the heart of his philosophy, can only be there because of that relationship. So he always stresses this. But I think there is also a non-dualist aspect to Tagore, because music, by definition, goes beyond words. It goes beyond relationship. And in song after song, the words are dualistic. There's a relationship in the words, expressed in the words. But the melody, the song itself, goes beyond that. Ke go antar tar she amar chetna amar vedana tari shugabhir parashe ke go antar tar she akite amar बुलाए मंत्र बाजाए हृदय बिनार तंत्र कत आनंदे জাগায় ছন্দ কত সুখে দুঃখে হরষে কে গো অন্তর তরষে. Muitos dos primeiros poemas foram escritos em Shalaidaha, a propriedade da família, agora em Bangladesh, na solidão extrema de sua casa flutuante no rio Padma. Estas letras expressaram um espírito sensível que tinha sido sofrido consideravelmente desde a sua cunhada e musa poética Kadambari Devi cometeu suicídio em 1884. Depois da sua volta de Shalaidaha, a sua esposa Mrinalini morreu em 1902. No ano seguinte, a sua filha Renuka, de 2 anos de idade, faleceu. Em 1905, ele perdeu o seu pai. E em 1907, o seu filho mais jovem, Shomindranath, faleceu. Em 1912, Tagore planeou visitar Londres para colecionar fundos para a sua escolha e acompanhou seu filho Rabindranath, que desejava completar um doutorado na Universidade de Illinois. Uma doença súbita forçou-o de voltar a Shalaida para recuperar. Aí, como um exercício divertido, ele começou a traduzir alguns dos seus poemas em inglês. Ele era tímido sobre o seu inglês, aprendido dos seus mestres e leitura, mas gozou a atividade de tradução. Ele confiou na sua sobrinha favorita, Indira Devi,
que eu não posso escrever em inglês é um facto tão patente que eu nunca tive mesmo a vaidade de sentir-se envergonhado. Se qualquer pessoa escreveu uma nota em inglês convidando-me para lanchar, eu não senti-me capaz de responder. Você pode perguntar por quê. Tal ambição louca de possuir em estado tão fraco de saúde. Mas acredita em mim que eu não empreendi a tarefa no espírito de bravata irresponsável. Eu simplesmente senti um desejo de recapturar através do meio de uma linguagem diferente os sentimentos que tinham criado tanta alegria dentro de mim nos passados dias. Era pura terapia para ele sentar-se o dia inteiro no estudo minúsculo empoleirado no telhado de sua casa em Chaleira. O seu filho descreveu a vista não interrompida que o poeta teve de lá, estações vastas das barras de areia com a sua água prateada do rio majestoso Padma. Rabindranath foi convencido que o inglês Gitanjali constitui poemas renascidos noutra guarda. Eles não eram meras traduções. There is a simplicity in Tagore's translations, and there's a musicality too. Most of the poems in Gitanjali are actually songs. And although when he travelled abroad, I don't think he tried to communicate this particularly, nevertheless in his translations, I think he was trying to capture a song-like quality, and his use of this somewhat biblical English prose poetry is, I think, musical. Well, Gitanjali, of course, is his best known work, mainly because of the excellent translations that were made and for which he got the Nobel Prize. But I think it would be a pity if Tagore is simply judged on the basis of Gitanjali. Gitanjali is a small selection of his poems. He wrote thousands of poems and songs in the course of his lifetime. Tagore levou o manuscrito de traduções com ele no navio quando ele finalmente partiu para a Inglaterra em maio de 1912. Tagore felt that destiny was very important in shaping the course of one's life. And nothing shows this more than the extraordinary circumstances of how the Gitanjali came to win the Nobel Prize. Just imagine, a sick Tagore had to go off to Shilaidaho to recover from an illness. He couldn't go to England at that particular time. His slim copybook got filled with his translations in English, a medium that he never really chose to write in. And this he carries to London and promptly loses this copybook in a London underground, where it's found the very next day in a lost and found office. And then this is received by the poet fraternity of England with great adulation, with great appreciation, and then it goes on to win the Nobel. In a letter to Pearson, Tagore wrote that he felt that he was the poet of the East and he was destined to go to the West at a time when it was poised before the First World War, and that his poetry, his poems had what he felt was a healing touch. A primeira pessoa que viu o poema era a artista William Rautenstein, que compartilhou com o ilustre poeta irlandês Yeats. Yeats levou o manuscrito com ele durante dias, lendo-o outra vez e mais uma vez, inspirada imensamente. Na atmosfera tensa da pré-guerra da Europa, as mensagens e motivos de fé nos poemas do Tagore eram terapêuticas. Os intelectuais de Londres reagiram estaticamente aos poemas de Gitanjali. Ezra Pound considerou-os como um bom senso final que o Oeste tinha esquecido. O artista Paul Nash lê-os com lágrimas e alegria, como ele lia a Bíblia para força e conforto. O reverendo C.F. Andrews, que tornou-se sócio íntimo do Tagore na Índia, primeiro o viu em leituras privadas em Londres. A melodia inesquecível dos poemas trouxe as memórias da sua infância. A qualidade espiritual da aparência pessoal do Tagore de Gitanjali. Com o seu cabelo longo e barba longa e nas túnicas, cataloga bem facilmente o Tagore como um tipo Cristo com filósofo místico. Gitanjali primeiro foi publicado privadamente pela Sociedade de Índia em Londres em 1902.
Foi dedicado a William Rothenstein com uma introdução por Waits. Macmillan publicou-o em 1913, que foi reimpressado 10 vezes. O poeta Thomas Sturge Moore enviou-lhe com uma entrada para o Prêmio Nobel. Gitanjali, or song offerings, came at a time when Europe, particularly Western Europe, was seeing one of the greatest of human catastrophes in the making. The war was only 2 years away, the First World War, of course. But the Balkan regions was still already in flames, and early civil war was seething underground. And it was a time when song offerings of Gitanjali gave the Western people some hope. It took the people away from material pursuits to some kind of spirituality, some elemental mysticism, which rescues people from the kind of distress or kind of catastrophe Western Europe was moving towards. আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিশাপ পরাণ সখা বন্ধু হে আমার আকাশ কাঁদে হতাশ নাই যে নয়নে মম আকাশ কাঁদে হতাশ নাই যে নয়নে মম দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম চাই যে বারে পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। Tagore voltou à Índia em setembro de 1913, 2 meses antes que ele recebeu a notícia do prêmio. A citação nobre diz que Tagore tinha sido dado o prêmio por causa do seu verso profundamente sensível, fresco e bonito, e tornou-se uma parte da literatura do Oeste. Tagore era o primeiro não-europeu para receber o Prêmio Nobel para a Literatura. Werner von Heidenstam, um poeta sueco no Comitê Nobel, sentiu que certamente nenhum poeta na Europa, desde que Goethe teve o que ele descreveu sobre Tagore, e humanidade nobre, grandeza não afetada e tranquilidade clássica. One of the things that defines a really great writer in any language is a unique quality of rhythm. You take any line of Shakespeare, it's Shakespeare, it couldn't be anyone else. Take any line of Milton, it's Milton. Is that I think that same quality of rhythm can be found in all his works. Muitos no Oeste nunca souberam que a maioria dos poemas de Gitanjali eram canções, de facto, e em Bengali. এই যে তোমার প্রেম গো হৃদয় হরণ এই যে তোমার প্রেম গো হৃদয় হরণ এই যে
পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ হৃদয় হরণ এই যে তোমার প্রেম গো হৃদয় হরণ And these are great art songs. They need to take their place among the great art songs of the world, like the German Lieder tradition, the songs of Schubert and Schumann, or the great French tradition of art songs. The Western composers were only composing music, melody, arrangements, accompaniment, setting the music into the poetry. But the poetry was composed by someone else, while Tagore himself composed both poetry and music, setting and creating a beautiful, holistic view. Tagore felt that Western music dwelt in the realm of the day, with its quotidian sounds, the chatter of children, the gossip of women, whereas Indian music, which was raga-based, dwelt in the realm of the night, with its stillness, with its pregnant pauses, what he called the realm of cosmic emotion. ফিরাই দিনু দ্বারের চাবি রাখি না আর ঘরে দাবি ফিরাই দিনু দ্বারের চাবি রাখি না আর ঘরে দাবি সবার রাজি প্রসাদ বাণী চাই সবারে আমি প্রণাম করে যাই পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই সবারে আমি প্রণাম করে যাই Gitanjali foi logo traduzido nas todas as linguagens indianas importantes. Durante algum tempo, ele foi animado a saber que Gitanjali continuou a mover as pessoas profundamente. Do poeta de guerra britânico Wilfred Owen a primeiro-ministro francês Clemenceau. Foi traduzido nas todas as linguagens europeias importantes, em espanhol pelo Juan Jiménez e em francês por André Gide, aclamado particularmente. Apelou instantaneamente aos leitores porque era um volume pequeno e livre de alusões mitológicas, portanto não necessitando nenhuma preparação para o ler. Em 1921, Tagore proferiu um discurso formal de aceitação em frente do Comitê Nobel em Estocolmo. Ele lembrou-se as circunstâncias em que ele tinha escrito os poemas na solidão de uma casa flutuante no rio Padma. Quando ele tinha aproximadamente 25 anos de idade, ele vivia em solidão extrema no isolamento de uma aldeia obscura de Bengala pelo rio Ganges numa casa flutuante. Os patos selvagens que vieram durante o tempo de outono dos lagos do Himalaia eram meus únicos companheiros vivos. E nessa solidão eu pareci ter bebido dos espaços abertos como vinho inundando com a luz do sol e o murmúrio do rio que falavam comigo e contavam os segredos da natureza. Eu passei meus dias no isolamento sonhando e dando forma concreta aos meus sonhos nos poemas. E então veio o tempo quando a minha coração sentiu um desejo de sair do meu isolamento e fazer algum trabalho para companheiros humanos, e a ideia que me surgiu era de ensinar crianças. Suas conversas e canções encheriam o ar com um espírito de encanto que eu bebi cotidiano quando eu estava aí. Nesta atmosfera e neste ambiente, eu escrevia meus poemas Gitanjali e eu os cantei a mim, na meia-noite, sob as estrelas gloriosas do céu indiano. E na manhã cedo, e no brilho brilhante do sol da tarde.
e o escrevia quando eu senti forçado a sair mais uma vez e encontrar a coração do mundo grande. Tagore is so appealing because he was trying to do is to find the truth through simplicity. And I would like to remind you that this is what painters like Picasso were also trying to do in the field of painting, to go beyond the appearance and to find the truth hidden behind that. But the peculiar thing about Tagore is been that he does not deny those appearances. He takes into consideration those appearances. He's not like the old tradition which will deny the world. World is just illusion. Tagore morreu em 1941, aos 80 anos de idade, em Jorasanko, na sua casa de Kolkata, onde ele nasceu. Numa carreira incrivelmente criativa e rica, ele tinha escrito poemas, romances, histórias curtas, dramas, ensaios e a literatura das crianças, ao também compor quase 2.000 canções e centenas das pinturas da cor da água. Ele inaugurou a sua Universidade Vishvabharati em dezembro de 1921 em Shantiniketan. Ele sonhou criar aqui um centro internacional onde o mundo inteiro podia encontrar em um ninho. O currículo incluirá todas as culturas e educa estudantes numa atmosfera artística. Embora ele tenha encarado tristeza considerável e dor, ele nunca perdeu o seu entusiasmo para a criatividade. Ele sentiu que pelo meio criativo ele estava num diálogo constante com o Criador Supremo. একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এই সংসারে। In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet. Like a rain cloud of June hung low with its burden of unleashed showers, let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee. Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee. Like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountain nests, let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee.